paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e gloriosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando o livro de 2 Samuel, mas o Senhor me deu outra direção hoje. Então a palavra de Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E Ele sabe quem necessita dessa palavra. João 3, do 1 ao 21, o encontro de Nicodemos com Jesus, claro. Mas o título que o Senhor me deu foi, temos que viver a palavra. Tem gente que está no evangelho há anos, trabalha na obra, é líder, mas não vive. Só está lá, só diz que serve a Deus. É culto, tem um QI muito elevado, mas tudo isso é bom se realmente conhecer e viver a palavra. A gente vai ver isso em Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Veja que ele era príncipe dos judeus e sacerdote. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele fala tudo isso, mas ele me chama a atenção quando disse que ele foi ter com Jesus à noite. Isso me diz que pelo título que ele tinha, o nome que ele tinha de sacerdote, de rabi, né? Um dos príncipes da sinagoga, ele não poderia aparecer com Jesus. Por quê? Porque o título dele era mais importante. O preconceito das autoridades era muito grande, a inveja era muito grande. Ele sabia, que ele deixa bem claro aqui. Olha o que ele diz assim. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele sabia que Deus era com ele, era o pai dele. Mas o título dele, o nome dele, falava mais alto. Então, servir a Deus é bênção, ser pastor, líder é bênção, mas não coloque isso em primeiro lugar não. Porque o primeiro lugar é de Jesus. E o segundo é servir com verdade. Jesus respondeu-lhe e disse, na verdade, te digo que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Veja que palavra forte. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não foi qualquer um que disse não, não foi um príncipe da sinagoga não. Foi Jesus. Que palavra, né? Como seria que Nicodemos ia entender isso? Afinal de contas era assim, príncipe. Era sacerdote, homem conhecedor das leis. Mas veja a resposta, a pergunta de Nicodemo. Disse Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Pela lógica humana, qualquer um perguntava isso, né? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água e o Espírito é viver a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é água viva, né? Que jorra para a vida eterna. Nascer da água e do Espírito é nascer de dentro para fora. É não ter preconceito. É não ter vergonha de estar com Jesus. É ter as vestes limpas no sangue do Cordeiro. É renunciar ao pecado. É dizer, eu amo Jesus, mas provar com suas atitudes. Não é fácil não o que eu vou dizer, mas é lutar para ser um outdoor de Jesus na terra. Foi isso que Jesus disse a ele. Porque Jesus conhecia, viu que ele veio na calada da noite. Sabia que ele era príncipe. Sabe o que se falava na sinagoga. Porque Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece o oculto profundo e o escondido. Ninguém se esconde dele, não. A gente nem se conhece, mas ele sabe do que eu e você é capaz. Ele tem nossa radiografia de dentro para fora. E Jesus sabia porque estava orientando Nicodemos assim. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer, quem é carne vive pela carne. Fala demais, briga, vive na prostituição, no pecado. Mas quem é Espírito vigia. Quem é Espírito valoriza mais as coisas espirituais. Busca mais a palavra. É esse que tem que ser nascido da água e do Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto,
Não te maravilhe de ter te dito isto, necessário vos nascer de novo. Veja o que Jesus diz, necessário vos nascer de novo. Ele quis dizer, Nicodemos, tu és competente. Tu estás aqui, tu me conheces, verdade. Mas é necessário tu nascer de novo, quer dizer, dar testemunho. Não vim aqui só à noite, mas dar testemunho de mim. E é o que Jesus diz a mim e a você. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito, ele não sabe muita coisa. Ele vive mais esperando em Jesus. Ele fecha a boca sem de brigar. Ele ora quando há uma necessidade. Ele só fala quando Jesus manda. É esse que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Veja que Nicodemos era príncipe, né? Tinha sangue real. Nicodemos era sacerdote, era da sinagoga, mas não entendeu nada daquilo. Se ele vivesse mais no Espírito, ele entendia. Mas ele vivia pela a carne, ele vivia pela ciência, pelo saber. A Bíblia diz que o Espírito, a ciência, sem o Espírito, ela é morta. Precisa andar os dois juntos. Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabe isto. Mas como é que pode? Eu estou falando dos ensinamentos da palavra, eu que estou falando assim. Tu lá és mestre, não sabe disso. Você entendeu que tem muitos que estão na igreja ainda não conhecem Jesus de verdade. Temos que viver a palavra, foi assim o título que o Senhor me deu. Isso é sério. Viver na igreja e não saber disso. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos. Jesus disse, eu estou falando o que eu sei. E testificamos o que vimos. Porém, não aceitais o nosso testemunho. Ele disse, tu é um dos dele, que não aceita meu testemunho, não diz que eu sou filho de Deus. Quando a gente não renuncia o pecado, quando a gente faz tudo ao contrário, a gente está agindo assim. Renunciando ao nosso Jesus. Veja que coisa séria. Se vós faleis de coisas terrestres e não creste, como creres se vos falar de celestiais? Ele disse, se eu falar das celestiais, vocês não vão crer. Não. Se eu falar das coisas do mundo e você não crer, como é que você vai crer nas coisas celestiais? Se vós faleis das coisas celestes e não creres, Deus falava das coisas do céu. Eles só queriam saber das coisas da terra, né? Se vós faleis de coisas terrestres, aqui da terra, e não creres, quer dizer, eu estou na terra, vocês não creem em mim, nos meus milagres, no que eu faço? Vós falar de coisas celestiais? Como é que ele ia crer se Jesus falasse das coisas celestiais? Porque Jesus estava na terra fazendo um milagre e aquele povo não cria. É fato que Nicodemos disse que não poderia ser filho de Deus e era porque ele fazia aquelas obras. Mas não dava testemunho, não honrava ele diante de todos. Não cria. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Filho do homem que está no céu. Ele disse, olha, ninguém foi lá, só eu, que sou filho dele. Ele quis dizer, Nicodemos, eu sei o que eu estou falando. Muda tuas vestes, tuas atitudes. É o que o Senhor diz a mim e a você. Andem na palavra, mas renuncie a tudo que me desagrada. Não é verdade? Porque quando a gente vai para uma empresa, existe uma norma, a farda, a gente veste a roupa da farda, veste a farda, a roupa da empresa e segue as normas. Como é que a gente não vai seguir Jesus como ele quer? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos não entendeu, porque ele já estava falando como ele ia ser levantado na cruz do Calvário. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, eu vou parar por aqui. É necessário que a gente creia. É necessário que a gente tenha um encontro com Jesus. É necessário que a gente saiba, como sabemos, que Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas é necessário que temos que viver, que nascer de novo, dar testemunho.
E era isso que ele estava orientando Nicodemos. Lembre-se que Nicodemos era príncipe, era um dos sacerdotes da sinagoga, mas precisou dessa orientação. Que eu e você receba essa orientação, mas bote em prática, porque é assim que a gente vai para o céu. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.